E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor desta terça-feira com o Grêmio em Salvador e desfalques de última hora no time que pega o Vitória. Vamos falar também de Rodrigo Eli, de Antônio Brum e frases que indicam o caminho do Grêmio para a próxima temporada. Vamos falar sobre o que dizer da equipe, que time o Grêmio vai colocar em campo. A partir de agora é timeline por aqui com muita informação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora mais ágil, você está precisando de uma grana extra. Essa época do ano vem aquelas continhas que o cara não está esperando. E quando surge isso, você precisa dar uma solução. Tem FGTS parado, a solução está em Mais Ágil. Você vai entrar na descrição do vídeo e conversar com a equipe da Mais Ágil. E ali o seu FGTS parado vai para sua conta. Rápido, muito rápido. Em menos de 24 horas, sem burocracia, você tem o dinheiro do FGTS na sua conta para resolver esse problema. Tem problema? Tem FGTS, tem Mais Ágil e resolve. Gente, timeline tricolor cheia de informações. A gente tem muita coisa. O dia de hoje é um dia de muita informação mesmo. E a gente começa com uma liberação. O Grêmio informou, através de uma nota, a liberação do Duqueiroz. Encerrou antecipadamente o vínculo com o clube, um empréstimo de 500 mil euros. Vocês já pararam para pensar o tamanho do erro que foi a contratação do Duqueiroz? É mais um que entra para a linha das contratações ruins, porque custou 500 mil euros, quase 3 milhões de reais, para emprestar um jogador que, fora o salário alto que ele recebia aqui, praticamente não jogou. Praticamente não jogou. Essa é daquelas que depois, essa ninguém contratou. Não, depois vão dizer que ninguém contratou. Mas o Grêmio dispensou, não fala mais em Duqueiroz por aqui. Um nome que é destaque aqui é o Alisson, o Edward, 18 anos, que mais uma vez foi relacionado. Depois eu vou falar a lista de relacionados, mas Alisson foi relacionado e a gente valoriza aqui, porque a gente critica tanto a falta de jogadores da base e o Alisson é um destaque. Depois a gente vai citar todos os nomes. Antônio Brum, hoje, conversou por 1 hora no programa da Rádio Atlântida, lá, o Bola nas Costas, que chamou o Antônio Brum e que acabou ele, então, indo participar do Bola nas Costas. O Grêmio que agora está um pouco mais livre, então eu acho interessante aqui. E a gente separou algumas frases. Ele falou, por exemplo, de Cuiabano. Segundo ele, foi uma conjuntura de fatores que determinaram que Cuiabano fosse vendido. E ele cita que uma delas é a avaliação da comissão técnica. Aí depois ele diz que uma questão contratual, porque ele pedia muito dinheiro, e o Grêmio, em tese, não tinha esse dinheiro para pagar para ele. E ele disse que no final de tudo ainda recebeu uma boa proposta. Cuiabano que é campeão da Libertadores pelo time do Botafogo e tem grande chance de ser ele que é reserva, né? Reserva imediato. Não é um imediato, mas ele é um dos laterais esquerdos de um grupo muito bom, que é o grupo do Botafogo. Nós vamos falar também aqui, porque ele fala no Alex Telles também em determinado momento. Uma avaliação da comissão técnica. Para mim, essa é a parte da entrevista das coisas que incomodam a gente. Porque qual é a avaliação da comissão técnica em relação ao Cuiabano que não é em relação ao Mike, que foi contratado também, curiosamente, também pelos mesmos 500 mil dólares, eu acho, lá do Duqueiroz. Qual é a avaliação? O Cuiabano é melhor que o Mike. Mas era muito caro. Bom, então tá, é muito caro, mas não vamos justificar por avaliação da comissão técnica. Nessa linha do lateral esquerdo, o Antônio Brum também nessa entrevista falou do Alex Telles. Disse que o Alex Telles preferiu jogar no Botafogo. A gente fez uma proposta que considero interessante, o jogador acabou indo para o Botafogo. O negócio foi fechado em 24 horas. Não perdemos por agilidade. O Alex Telles optou por um projeto melhor. O projeto do Botafogo é melhor que o do Grêmio. Segundo o Brum, foi isso, né? Que não foi por falta de agilidade. E a proposta do Grêmio foi muito interessante, a opção do jogador, e eu não vejo problema nenhum.
hoje, para um profissional da bola, é melhor jogar no Botafogo do que no Grêmio. Sobretudo sendo titular. A verdade é essa. E a gente precisa ter tranquilidade para isso. Brum falou também do Wendel. Não quis entrar muito no detalhe, abriu aquela história, todo grande jogador é bom, indicando que continua, de alguma maneira, Antônio Brum fortemente trabalhando. Né? E aí ele fecha dizendo sobre a possibilidade de Renato no Grêmio, ele diz: o Gauchão de 2025 pode ser uma coisa importante para ajudar e definir o próximo treinador do Grêmio. Começa muito cedo, acho que se depender do Renato ele vai querer ficar no Grêmio. O Brum quer a permanência de Renato. E ele disse que o Grêmio terá uma reunião entre ele, o Renato já tinha dito isso também. Então a gente vai ter outros desdobramentos sobre esse aspecto. Rodrigo Eli. Rodrigo Eli segue sem condição de jogo, dificilmente vai jogar esse ano, tá? Dificilmente vai jogar esse ano o Rodrigo Eli. Ninguém informou o que ele tem e tal, aquela coisa do Grêmio lá, mas o Rodrigo Eli deve se recuperar aí para o ano que vem. Não vejo possibilidade de retorno do Rodrigo Eli, mesmo sem entender qual foi a lesão de fato dele, sabe que não tinha nada, que tinha, então. Não sei qual é o caminho, né? O que a gente pode colocar. Relacionados para o jogo, Kaique Marquezinho e os goleiros, os laterais João Pedro, Reinaldo e Igor Serrote, o Mike segue fora, e o lateral direito Fábio deve ter sido dispensado, imagino eu, liberado. Então o Igor Serrote da base, importante aqui. Na defesa vai o Nathan Felipe e o Gustavo Martins, o Gemerson e o Rodrigo Caio. O Jeromel não foi, então Gemerson e Rodrigo Caio devem jogar, depois a gente vai falar sobre isso. Volantes: o Dodi, o PP, o Ronald, o Thiaguinho, primeira vez que viaja o Thiaguinho, o Thiago que é um volante da base, o Grêmio tentando aí enquadrar esses jogadores já depois do sufoco, então também é preciso valorizar. Os meias, Cristaldo, Monsalve, Edenilson e Natan, o Natan Pescador, e no ataque o Alisson, o Aravena, o Arezzo, o Bright White e o Pavon. Aqui destaques para o Alisson, para o Thiaguinho, para o Ronald, para o Nathan Felipe, para o Gustavo Martins e para o Igor Serrote, todos jogadores da base. E muito interessante aqui essa participação do Alisson e do Thiaguinho, tá? Muito interessante isso. O que a gente pode imaginar para o time do Grêmio? Porque não foi o Diego Costa e não foi o Soteldo. Como que o Grêmio vai jogar? Imagino eu que a escalação do Grêmio está definida com um esquema parecido. Seria qual o time? Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Caio, Gemerson e Reinaldo, Dodi Vijaçante, Cristaldo como meia, Aravena, Pavon e Bright White. Concordam comigo? Eu acho que é por aí. Lembrando que é amanhã, 20 horas, o jogo do Grêmio contra o Vitória, ainda sonhando. Vamos acompanhar hoje o jogo do Bahia, para quem está vendo esse vídeo antes do jogo do Bahia contra o Corinthians, torcendo para que o Bahia vença o Corinthians lá no Itaquerão. Se acontecer isso, aumenta muito a chance do Grêmio de lutar no jogo de domingo por uma vaga na pré-Libertadores. César, Cidade Dia, Solano de Grêmio, aqui no YouTube.